gostaria de saudar a comissão de organização deste evento, do 2º Simpósio Internacional sobre Direito Atual, e, ao mesmo tempo, parabenizar pela iniciativa de produção do conhecimento científico e acadêmico da nossa área do direito. Meu nome é Dalila Prates, sou mestranda em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, no Brasil, e o título do meu artigo é A Crise Paradigmática da Omissão Imprópria na Criminalidade Empresarial Contemporânea. E este estudo desenvolvido neste artigo é parte do estudo que venho desenvolvendo na minha dissertação de mestrado. Bom, inicialmente, por crise paradigmática, eu gostaria de esclarecer que adoto o conceito do cientista Thomas Kuhn, para quem a ciência estabelece determinados paradigmas que são tidos pela comunidade científica como verdades arraigadas para aquele contexto em que aquela ciência é produzida, né? Ela serve como parâmetro para o conhecimento. Entretanto, este mesmo autor entende que muitas vezes esse paradigma ele não mais corresponde ao objeto de estudo empregado por aquela ciência. Então, instala-se uma crise na ciência e ele diz que é necessário superar essa crise através de uma revolução científica, ou uma revolução paradigmática, como nós podemos colocar, porque ele entende que aquele paradigma ele não serve mais para aquela ciência. É necessário, então, a construção de um novo paradigma, a discussão, o estudo, o debate na comunidade científica, para a construção de um novo paradigma que agora sim corresponda àquela nova realidade daquela ciência. Pois bem, nós afirmamos no nosso artigo que há uma crise paradigmática do conceito de omissão imprópria. Isso porque a sociedade contemporânea, que é uma sociedade de riscos, tem feito surgir muitas novas formas de delinquir, e por meio de uma conduta omissiva. Então, a omissão imprópria passa a ter uma nova relevância que até então nunca teve, principalmente pelas formas de delinquir através de pessoas jurídicas, ou muitas vezes a criação de pessoas jurídicas com o intuito de fraudar a ordem econômica, a ordem tributária, enfim, ou pela conduta de um ou mais sócios ou administradores que agem através de terceiros com o intuito de cometer ilícitos. Então, a omissão imprópria ganha, sim, uma nova relevância, um novo contexto, uma nova realidade. Então, é necessário que o Código Penal corresponda a essa nova realidade. Mas o que acontece é que o nosso Código Penal, o Código Penal brasileiro, a previsão que ele faz sobre a omissão imprópria não é suficiente para abarcar essa nova realidade. O Código Penal brasileiro, ele adota a teoria da causalidade, que diz que causa é a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Assim, dispõe expressamente o nosso Código Penal. Então, essa teoria, levada às últimas consequências, na verdade teria o inconveniente de expandir uma responsabilização criminal a qualquer pessoa que de qualquer forma tenha ingressado na relação causal para a ocorrência daquele resultado típico. É evidente que uma responsabilização penal baseada tão somente na teoria da causalidade não é possível, porque se trataria de uma responsabilidade penal ilimitada. A omissão imprópria por ingerência no nosso direito penal significa que determinada pessoa passa a ser o garante, ou seja, ela passa a responder pelo resultado típico e passa a ter a obrigação de impedir aquele resultado lesivo, porque ela previamente detinha a ingerência sobre uma fonte de perigo. O Código Penal diz que é garante por ingerência aquela pessoa que com seu resultado prévio ela tornou possível a criação de um resultado lesivo, ou ela criou o risco da ocorrência de determinado resultado lesivo. Então, este garante passa a ter, então, a obrigação de impedir o resultado lesivo sob pena de responder pela conduta típica. Entretanto, falar em produção de risco de um resultado lesivo no contexto de uma sociedade de riscos significa abarcar uma gama ampla de conduta para as quais supostamente haveria uma responsabilidade criminal no caso de ocorrência daquele resultado lesivo. Isso se torna ainda mais problemático, levando-se em conta que na atividade empresarial, que é basicamente uma atividade de riscos, seja risco ao meio ambiente, seja risco ao consumidor, seja risco à própria ordem tributária, à própria ordem econômica, a atividade empresarial é uma atividade de risco.
E essa atividade empresarial, ela acontece a partir de uma complexidade de relações, né? As responsabilidades no âmbito empresarial, principalmente no contexto atual, elas são cada vez mais disseminadas e muitas vezes disseminadas não só entre pessoas, mas entre lugares e espaços e tempos diferentes. Então, não existe uma atividade empresarial concentrada, daí a dificuldade de se atribuir a responsabilidade pela existência de um risco e a produção de um resultado lesivo a partir desse risco a uma determinada pessoa. Então, se torna ainda mais complicado falar-se numa ingerência, falar-se numa omissão imprópria, quando é difícil determinar de quem emanou a ordem ou quem de fato detém a responsabilidade sobre determinado risco, de determinado produto ou de determinada atividade empresarial, seja dos diretores, dos administradores ou sócios da empresa ou da pessoa que detém o conhecimento técnico, dos colaboradores da empresa, enfim. Há uma dificuldade de definir de fato a responsabilidade do risco empresarial. Então, essa responsabilização torna-se cada vez mais complicada se a gente admitir uma teoria da causalidade nos moldes adotados pelo Código Penal. Como nós já dissemos, o risco é próprio da atividade empresarial e próprio da nossa sociedade contemporânea, já denominada sociedade de riscos. Então, o direito penal ele não pode continuar a atribuir uma responsabilidade penal com base numa teoria da causalidade somente, sob pena de estar se admitindo uma responsabilização objetiva, com base em tudo que já falamos, pela complexidade das relações empresariais, pela complexidade da própria sociedade, pelo risco ser parte da nossa sociedade. Então, haveria que definir quem é o garante de determinada atividade empresarial, o que é risco admitido ou não em direito, o que é esse risco criado, que geraria uma responsabilidade de impedir determinado resultado. Então, nós gostaríamos de concluir a nossa fala afirmando que uma ampla responsabilização penal dessas pessoas que fazem parte de uma relação empresarial e, por isso, detêm, de certa forma, domínio ou ingerência sobre determinada fonte de perigo e que, por isso, deveriam ser responsabilizadas por omissão imprópria em razão de determinado resultado lesivo, caso esse resultado lesivo viesse a ocorrer, essa forma de imputação deve ser questionada, deve ser considerada como um conceito em crise, né, à luz do que Thomas Kuhn propõe. Então, portanto, deve ser um conceito revisto, reestudado, redebatido e, então, reelaborado. A criminalidade evoluiu não só em número, não só em quantidade, mas em formas de delinquir. E o direito penal não pode ser o mesmo de 30, 40 anos atrás. Então, se por um lado, essas novas formas delitivas, sobretudo por condutas omissas de empresários, diretores, gerentes das empresas, essas novas formas de delinquir, elas desafiam o direito penal e, de certa forma, admitem uma certa expansão penal, como nós entendemos ser necessária, mas, por outro lado, essa expansão ela não pode servir para um decisionismo estatal e desmedido sem uma fundamentação racional. Então, este é o nosso questionamento, essa é a nossa proposta de discussão da ciência do direito penal, principalmente nesse âmbito atual que o direito penal não pode ficar à parte dessa discussão, não pode ficar à parte do momento atual em que nós estamos vivendo. Então, é necessário discutir, é necessário questionar e é necessário perguntar se esse conceito ainda é válido, se há uma crise, né, nesse paradigma adotado por nós de omissão imprópria, de causalidade, e quem de fato possui ingerência sobre determinada fonte de perigo. Então é necessário questionar o que é risco, né, o conceito de omissão imprópria, o conceito de ingerente, quem é o garante nesse âmbito complexo das relações empresariais, quem deveria ser o garante. Então, nossa proposta mesmo é de instigar o questionamento acerca dessas questões pontuais, que necessitam sim de análise, necessitam sim de questionamento, de debate, para, ao fim, possibilitar mais racionalidade nas decisões penais e esperamos, sinceramente, contribuir de forma relevante para o debate, para o rico debate na ciência do direito penal. Desejamos a todos um excelente congresso. Muito obrigada.